Ainda dentro dessa percepção aí a respeito da união com Cristo, a oração sacerdotal, Gênesis, a criação do homem, é interessante a gente pensar como que o texto bíblico ele não é aceito normalmente no meio acadêmico. Se você tenta apresentar uma proposta de estudo, né, a nível de mestrado, de doutorado numa universidade federal, a respeito do texto bíblico, ele não passa. O pessoal não aceita. Mas quando você leva um texto profano, tratando do mesmo tema, o texto vai ser aceito amplamente, sem problema, sem restrição nenhuma. Isso acontece muito específico com a Divina Comédia. A Divina Comédia, o próprio título já fala, ela vai ser uma ironia, uma desconstrução, uma destruição do texto bíblico, lá do contexto ainda de classicismo, de renascimento e da retomada do renascimento nos séculos que vieram à frente. Na verdade, classicismo e depois renascimento. Então Dante Alighieri é desse tempo aí e ele escreveu a Divina Comédia, de certa forma ironizando a Igreja Católica, né, a Igreja Universal ali no contexto, a maneira como algumas coisas da religião eram propagadas e eram trabalhadas. Tudo bem, tinha lá os seus equívocos, seus erros nas questões religiosas, mas eles pegavam, de certa forma, até o próprio texto bíblico e brincavam com o texto. E aqui nesse exemplo do trecho da Divina Comédia que eu vou ler para vocês, vocês vão perceber isso. E vão ver como que a ironia é presente. E a gente que opta pela vertente correta, né, verdadeira, fiel a Deus, que é a palavra dele mesmo, então a gente não sai perdendo nunca. Ao passo que esses aqui têm aí a sua retribuição, vamos dizer assim. Olha o trecho. Aqui eu tenho o Dante Alighieri narrando como se fosse primeira pessoa, ele falando da própria história dele. Ele chega no inferno e ele é recebido por Virgílio. E Virgílio vai passear com ele pelas galerias e nesse passeio eles vão ver algumas cenas. E uma das cenas que ficam marcantes é quando eles chegam num determinado local e tem uma mesa. E aí ele é convidado a participar daquela mesa. Olha só o que acontece. A vista descansada, então lançando em derredor, olhei detidamente a ver onde me achava e como e quando. Ele tinha acabado de chegar no inferno. Bem à distância estávamos, mas não tanto que eu não pudesse ver em parte que a gente ali mostrava distinção. Ó tu que glorificam ciência e arte, quem são estes? Falei, com dignidade tal que os conserva assim dos mais à parte. Disse-me então, a notabilidade deles, que soa lá onde tens vida, do céu lhes houve a justa prioridade. O meu bom mestre prosseguiu falando, olha o que à mão aquela espada traz, à frente dos demais, como em comando, é Homero, cantor alto e capaz. Com Horácio, o satírico, ali vem, Ovídio logo após, Lucano atrás. E porque cada um comigo tem este nome em comum, que a voz entoa, disto me orgulho e nada aspiro além. Assim reunida a bela escola e boa, eu vi do mestre altíssimo do canto, que sobre os outros como a águia revoa, depois de terem conversado a um canto, volveram-se e fitaram-me acenando. Meu mestre sorriu, de favor tanto, e honra maior me foram demonstrando, tal que, acolhido em sua companhia, eu era o sexto aos mais ali somando. É como se na reunião que aconteceu lá entre os cinco, Horácio, Virgílio, Homero, Lucano, essa turma toda aí, eles aceitassem que para fazer parte ali daquela mesa, o Dante poderia agora fazer parte, porque estava construindo uma grande obra, que era uma obra que satirizava o texto bíblico, o texto sagrado. Esse texto que eu acabei de ler, um trechinho da Divina Comédia. Então, como se fosse assim, se nós ao perseguirmos, né, as motivações de vida santa, de vida correta que a Bíblia nos instrui, nós alcançamos a possibilidade de retomar a nossa posição junto com a Trindade. E aqui eles fazem uma paródia, né, uma espécie de brincadeira, um sarcasmo com essa mesma possibilidade, sendo que lá agora tem um grupo de imortais que vai receber o Dante como sendo mais um dos imortais ali
naquele panteão dos grandes poetas da literatura universal. Então, dentro da perspectiva de sucesso humano, dentro da perspectiva de realização nossa aqui nessa nossa dimensão, né, nessa nossa realidade, tudo bem, a gente precisa sim, né, fazer por onde os nossos feitos serem reconhecidos e serem, de certa forma, valorizados. Mas mais poderoso e muito maior do que isso é a nossa possibilidade de reconectar com Cristo, com o Espírito Santo e com o próprio Deus lá na Trindade. Porque o próprio Jesus fala que dos dons maiores que a gente pode herdar, que a gente pode perseguir aqui nessa nossa existência, nessa nossa dimensão, é o dom da salvação. Quando Jesus fala a respeito da comparação que é feita, né, sobre João Batista, por exemplo, não houve outro ser nascido de mulher que foi semelhante a João Batista. Só que o próprio Jesus diz, só que quando vai para a questão do céu, o João Batista da terra, ele fica menor do que o pecador redimido e salvo. Assim como eu já falei disso aí, o pecador lá, o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, quando ele entra no céu, e Jesus promete isso para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, ele no céu, ele é maior do que João Batista e a sua obra na terra. Você entende? Então não há por que a gente ficar perseguindo os troféus, as honras, as glórias, os reconhecimentos aqui nessa terra, como foi o caso do Dante. A gente precisa buscar o nosso galardão no céu. E quem vai nos entregar é o próprio Deus, é o próprio Jesus, através da remissão dos nossos pecados e da nossa reconexão com a Trindade. Então entender isso é poderoso, entender isso é grande e é, vamos dizer, argumento forte para que você procure viver uma vida santa, uma vida de santidade, uma vida de retidão diante daquele que nos criou e daquele que nos salva, nos redime do nosso pecado. Amém? Deus nos abençoe, Deus cuide da nossa caminhada aí rumo a essa reunião eterna da qual vamos participar. Deus nos abençoe.